doutrinas todas expostas pela narrativa do João. Amém? Vamos lá, capítulo de número 3, Evangelho segundo escreveu João. Vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus, e ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos somente até aqui. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Já temos ouvido a tua voz, meu Deus, através da leitura bíblica de abertura, através, Senhor, também das letras que trazem e carregam a inspiração, através dos louvores, através da leitura em oração nos salmos, mas queremos trabalhar agora, Senhor, com a exposição da tua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações, Senhor, de forma profunda às nossas vidas, não aquilo que nós queremos ouvir, mas de fato que o Senhor tenha a nos dizer pela revelação da tua palavra. Sim, meu Deus, ao teu Espírito a nós, para a compreensão, meu Deus. Livra-nos dos erros e daquilo que seja de particularidade das nossas próprias ideias, em nome de Jesus. Amém. O tema central do texto é o novo nascimento, de fato. Ok? Mas eu gostaria de trabalhar um tema com os irmãos dentro desse texto e nós vamos percebê-lo à medida que nós formos avançando no texto, seria acontecendo. Tá? Então seria: eu posso, não pode, Deus pode. Amém? Olhe para o seu irmão e diga: brincadeira. Eu posso, não, o pastor ali ia fazendo, o pastor ali faz isso. Eu posso, não pode, estou brincando. Irmãos, como pano de fundo, como base para os textos que nós vamos se concentrar, eu gostaria de ler o versículo 23, 24 e 25 do capítulo 2, está aí pertinho. Tá? Porque fica claro que esses versículos, eles são base, eles têm um pano de fundo para o diálogo que irá ocorrer entre Jesus e o Nicodemos, que nós vamos, pela graça de Deus, desenvolver aqui. Depois do fato de Jesus purificar o templo, nós temos aqui no versículo 23 esse escrito aqui: estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu, olha que bênção, fé, glória, né? Glória a Deus. Ele, estando em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os seus sinais, nós temos falado aqui que os sinais, ele aponta para uma realidade fora de si, no caso, o propósito dos sinais aponta para a realidade de quem Jesus é Deus, e ao ponto que os sinais eles vão aparecendo na narrativa de João, cumpre o propósito do Evangelho de João, que é revelar quem é Jesus. Ok? Bom, e aqui nós temos alguma coisa próxima disso aí. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais. Muitos sinais, provavelmente eles estão inseridos dentro daquilo que o João fala, que muitos sinais, muitas obras que Jesus fez não foram registradas, não cabem na literatura, na narrativa, nem dos sinóticos e nem mesmo do Evangelho de João. Pode ser esses aqui. Bom, então nós encontramos aqui o elemento de sinais, os milagres, pessoas que creem, pessoas que têm fé em Jesus, mas olha o que vai dizer o versículo 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Existe um tipo de fé
E esse tipo de fé parece que não é aprovada por Jesus. O versículo 25 vai dizer: e não precisava de que alguém lhes desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só que interessante. Ninguém precisava contar para Jesus que a gente não presta. Ele sabia. Não precisava ninguém chegar lá e contar, dizer que o homem é miserável. Ele sabe disso. Mas o interessante é cruzar a informação da fé com Jesus não aprovando esse estado de fé, porque esse tipo de fé está totalmente alicerçado, vinculado a esse tipo de coração condenável por Jesus. Que interessante isso aqui. Em algum sentido aqui, o texto parece nos estar dizendo que um coração corrompido, um coração caído, produz algum tipo de fé. Crê em alguma coisa a respeito de Jesus. Essas pessoas, na verdade, criam nos milagres de Jesus. Os milagres tornam um fim em si mesmo. Ou seja, eles criam que aqueles milagres eram reais, porém, os sinais para eles não cumpriam o seu definitivo, o seu fim devido. Não é diferente em nossos dias. Muitos creem em muitas coisas a respeito de Jesus. Muitos creem a respeito de Jesus e muitas coisas a respeito de Jesus. Muitos sabem muitas coisas. Na verdade, hoje, quando nós vamos lidar com uma porção de heresias, todas elas têm alguma coisa para dizer a respeito de Jesus. A maioria delas. E algumas delas têm Jesus como algo presente em sua fé e em sua religião. E é interessante que o texto ele nos afirma que corações de natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa produz algum tipo de fé. Quem já leu e quem já lidou com Romanos capítulo 1, vai encontrar isso lá. Não é isso? Agora perceba aonde João vai colocar Nicodemos, este que vai participar agora de um diálogo com Jesus. O que eu quero que você tenha em mente neste momento é isso. Um tipo de fé que tem a sua base em um coração não regenerado, cujos milagres de Jesus se tornaram um fim em si mesmo. O que eles tinham em Jesus era aquilo que ele poderia dar, o pão que ele poderia dar, mas não o pão vivo que desceu do céu. Entendem? E vamos ver então como começa aqui, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Aqui uma apresentação daquele que vai ter com Jesus, por nome Nicodemos, do partido dos fariseus. Quem foram os fariseus? Provavelmente os fariseus surgiram ali pós-exílio. Ele vai estar naquele período que nós chamamos de período entre os testamentos. Tá? Esse grupo ele surge como oposição à helenização, à cultura grega, que foi a cultura expandida pelos gregos, que foi chegada a todos os povos. A sua fala, os seus deuses, a sua filosofia. Esse grupo de judeus, eles se consideram um grupo separado, separatista de todo esse envolvimento, e eles surgem disso. No entanto, que fariseu significa separado. Mas quando nós vamos encontrar ele nos evangelhos, nós encontramos que este grupo de judeus, esse partido religioso, se torna ali um dos maiores opositores a Jesus. Nós vamos ver fala de Jesus a respeito desse grupo, que hoje quando nós falamos que alguém é fariseu, qual é a ideia que se tem dessa pessoa? Um hipócrita. Alguém que não vive aquilo que ensina, né? Que impõe peso aos outros e a si mesmo não carrega. Quando nós vamos olhar esse grupo a respeito da ótica de Jesus, é essa visão que nós vamos ter. Pessoas que gostavam de aplausos, pessoas que, na verdade, fabricaram e agregaram à lei de Deus tradições humanas. Mas o que eu gostaria que os irmãos também ficassem no seu coração e na sua mente, hoje, a respeito da cosmovisão destes fariseus, de Nicodemos, da sua visão de mundo, da sua visão teológica, aquilo que eles tinham, é um aspecto seguinte: a potência e a capacidade humana de cumprir a lei. O fato de que o homem pode ser justificado
por observar cabalmente a lei de Deus. Pois essa é a cosmovisão deste homem chamado Nicodemos, que o homem pode ser salvo por observar a lei de Moisés, e este o pode fazer. É este homem que está na frente de Jesus agora. Este fariseu. Este fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais da sinagoga, um dos principais dos judeus, então, ou seja, ele era um líder da sinagoga, por isso um principal, um governante, fazia parte da composição da sinagoga. Este é o personagem que agora vai dialogar com Jesus. Este de noite, versículo 2, foi ter com Jesus, ele disse, Rabi significa o grande mestre, tá? Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A questão de vir de noite, muitos comentam que ele não queria ser visto, não queria ser associado com Jesus. Pode ser, não temos como provar, pode ser. Não temos como ampliar isso. Mas pode ser que ele não queria nenhum tipo de ser vinculado, ele por ser um mestre da lei, um escriba, a ser associado com outro mestre ao estar com Jesus. Não tem como nós desenvolvermos isso, pois o texto não expande. Este à noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, termo respeitoso, grande mestre, né? Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Olha só. E por que ele sabe disso? E por que ele diz isso? Olha só. Porque ninguém faz estes sinais que tu fazes. Agora a gente consegue linkar o que o Nicodemos está falando com os textos que nós lemos. Lembra? O que nós lemos nos textos antes? Olha, estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Provavelmente agora, o João está descrevendo um deles. É o que ele está fazendo aqui. E o que Nicodemos faz agora? Nicodemos, ele nos revela a sua profissão de fé. Ele faz a sua profissão de fé. Nós já conhecemos um pouco da cosmovisão do Nicodemos. O que é cosmovisão? Visão de mundo, como ele enxerga as coisas, a sua base teológica. Nicodemos é o reverendo da época, é o pastor da época. E ele está de frente com Jesus agora. E ele crê em coisas a respeito de Jesus. E ele crê em coisas a respeito de Jesus, porque ele é um mestre da lei, e aquilo que Jesus fez e realizou, ele sabe que essas coisas não se faz sem que Deus não esteja com ele. De maneira nenhuma, ele está afirmando que Jesus é o Messias, aquele que vem. De maneira nenhuma, ele está afirmando que Jesus é o profeta prometido, predito por Moisés. Mas ele consegue, a partir disso, ele se aproxima e sabe alguma coisa a respeito de Jesus. A questão é que Nicodemos, ele não vai desarmado com os seus pressupostos, com a sua teologia. Pelo contrário, Jesus tem que estar submetido àquilo que ele entende. Jesus tem que estar submetido à sua cosmovisão, à sua teologia, aquilo que ele compreendia biblicamente. Ou seja, o homem é capaz de obedecer à lei de Deus. E desta forma, o homem tem mérito, pode ser justificado a partir de então. Essa é a sua estrutura. Esse de noite foi ter com Jesus. Sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A visão de Nicodemos está baseada no que ele mesmo pode fazer. O que nós encontramos aqui? Uma profissão de fé, a profissão de fé de Nicodemos. Para uma igreja contemporânea, que conversão é simplesmente alguém que vem à frente e nós fazemos uma oração de imposição de mão e aquele camarada ele é convertido, uma profissão de fé dessa está acima das expectativas. Uma profissão de fé dessa, meu amigo, esse camarada ele vai direto para um grupo específico na igreja. Porque baseado na profissão de Nicodemos, começou chamando de grande mestre. Porém, o texto que nos deu por base e abertura da mensagem essa noite, ele nos mostra algo interessante. Que corações não regenerados produzem
algum tipo de fé, produz algum tipo de crença. Aquilo que Calvino chamava de sensu divinatis, senso de religião, algo que está presente em todo o homem, em toda a humanidade. Romanos 1 vai dizer que do céu se revela um Deus irado, por subvertem, suprime a verdade pela injustiça, porque adoram mais a criatura do que o Criador. O que nós vemos ali não é a ausência de fé, mas um tipo de fé que o que atrai para si um Deus irado. No versículo de número 3, nós vamos encontrar Jesus respondendo o que ele não pergunta. Se nós encontramos em Nicodemos uma profissão de fé, nós vamos agora ver Jesus desenvolver no versículo 3 a base de uma verdadeira profissão de fé. Não uma fé que está linkada com um coração corrompido, um coração não regenerado, que simplesmente acredita em coisas a respeito de Jesus. O livro de João, o tema principal é revelar quem é Jesus. Mas não é esse Jesus de nossos dias relativizado. A pergunta não é quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Jesus para mim é isso, 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 isso. A questão é quem é o Jesus da Bíblia. Quem é o Jesus que está revelado nos evangelhos. Não Jesus, segundo a minha opinião, a qual se eu discordar, eu serei politicamente incorreto. Não é isso. Aqui, as Escrituras revelam Jesus, o Verbo que se fez carne. Aquele que é, antes de tudo, ser criado. E agora, Jesus vai estabelecer a base da verdadeira profissão de fé. De onde realmente a fé verdadeira, a fé que salva. A fé que salva, meu irmão. Não é a fé que crê em coisas a respeito de Jesus. Que Jesus é legal. Que Jesus foi um revolucionário. Jesus foi alguém que mudou a sua época. Jesus é aquele que gerou a teologia negra, a teologia da mulher. Não. Quem é Jesus de fato? Versículo 3. A isto respondeu Jesus. A isso respondeu Jesus. O que respondeu Jesus? Nicodemos, você é o cara. Olha, você realmente chegou no topo da teologia. Será que é isso que Jesus vai dizer agora? Em verdade, o duplo amém, né? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele destrói de cara a base teológica do Nicodemos. De cara, sem demorar. E não onde que ele destrói? Te digo, se alguém não nascer de novo, não pode. Não pode. O que ele destrói? A ilusão do poder humano. É destruído. O que esse texto revela? A incapacidade do homem de ir a Deus. A incapacidade do homem de se mover em relação a Deus. A ideia de que eu posso obedecer a Deus e alcançar justiça mediante a minha moralidade, a minha ética, a minha justiça própria, é destruída por Jesus aqui. Ele destrói a ilusão do poder do homem. Se Nicodemos inicia totalmente alicerçado naquilo que ele pode fazer, a primeira fala de Jesus ele destrói dizendo não pode. E o não pode ver o reino, o que é o reino de Deus aqui? Quando nós vamos folhear o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o reino de Deus abrangendo todo o aspecto universal. Deus é rei sobre todo o universo. É o Deus da criação, o Deus da providência, cujo debaixo da sua soberania existem piedosos e ímpios, nações e nações, e Deus é rei sobre todos. Porém, o reino de Deus aqui, ele é específico.
ele é específico, ele está lidando com aquele tipo de relacionamento ao qual aquele que faz parte do reino de Deus tem comunhão com Deus, faz parte da família de Deus, do povo de Deus. Tem um relacionamento íntimo e particular com Deus, é alvo do amor, de aliança de Deus. Porém, todo trânsito que é feito por aquele tipo de fé que crê em coisas a respeito de Jesus, ele é feito fora do reino. Ele não é feito dentro do reino. Ele é feito fora do reino. Quando nós encontramos aquelas pessoas que vêm à frente, aceita Jesus, no outro dia ela desaceita Jesus, no outro culto ela volta e aceita de novo, e nós falamos, poxa vida, essa pessoa uma hora é crente, uma hora ela não é crente, ela aceitou, não aceitou. Aonde ela está transitando? Ela está transitando fora do reino de Deus. Esse trânsito não aconteceu dentro, ele acontece fora. E por quê? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, é necessário nascer de novo. Não pode ver o reino. Nascer de novo, aqui como ele diz, aquele que nascer de novo pode ser traduzido também como nascer de cima. Nascer do alto. Tanto pode ser interpretado como nascer de novo, como nascer de Deus, nascer do céu, nascer de cima. O que Jesus coloca para Nicodemos aqui agora é algo que requer transformação do coração do homem. Mudança interna radical. E essa não é promovida pelo próprio homem, mas pelo próprio Deus. No versículo 4 nós vamos encontrar: e perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Isso aqui acontece sempre nos evangelhos de João. Jesus, ele fala algo e ele recebe uma resposta incrédula e grosseira. Literal e grosseira. Lembra da resposta daqueles quando Jesus disse que destruiria o templo? De forma literal e grosseira. Nós começamos pela profissão de fé do Nicodemos. Mas quando Jesus coloca Nicodemos na base da verdadeira profissão de fé, que é o novo nascimento, a fala do Nicodemos agora passa a estar num ambiente de incredulidade, de incompreensão, de irracionalidade em questão à fala de Jesus. Aquilo que deveria ser entendido como algo espiritual é trago por Nicodemos de uma forma literal. Como pode um homem nascer sendo velho? Ele estabelece aqui agora Jesus como se aquilo que Jesus estivesse colocando fosse um absurdo. Sua metáfora é um tipo de absurdo que não pode ocorrer. É impossível. Como pode isso? Jesus ele não está lidando com qualquer um. E você vai ver isso lá na frente. Ele está lidando com um mestre judeu. Alguém conhecedor das sagradas letras. E o versículo 5 vai levar o Nicodemos para dar um passeio nas Escrituras. Porque o que Jesus está tratando com Nicodemos não é algo novo. Abra comigo em Ezequiel 36, versículo 25 e 27. No livro do Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 25, vai dizer: então espargirei água pura sobre vós. Deus aqui falando, tá? Espargirei água pura sobre vós.
e ficareis purificados. Qual a imagem aqui? Deus purificando com água. Espargirei água pura sobre vós e ficarei purificado de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Versículo 26. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Jesus está falando algo que Nicodemos não deveria conhecer como mestre da lei? Será que a resposta de fé de Nicodemos, um homem de fé, um homem que faz uma profissão de fé tão precisa quanto aquela, deveria ser daquela maneira grosseira? De maneira nenhuma. Voltamos para João. E vamos ver então como é que Jesus lida com isso. Versículo 5 vai responder Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele amplia. Agora o que ele está citando aqui é algo próximo do que nós lemos em Ezequiel. Que é aquilo que o texto vai chamar de novo nascimento. Nascimento do alto, nascer de cima. Ter um coração transformado, coração de pedra, em um coração de carne. A mudança aqui que nós encontramos é que lá ele disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino. Aqui ele vai dizer que não pode entrar no reino. Na verdade, aqui é a mesma coisa. Simplesmente o que é reafirmado aqui é a incapacidade humana. É reafirmada o não pode. O que está sendo reafirmado aqui? O não pode. Algumas discussões sobre o que é nascer da água e nascer do Espírito. Alguns vão entender que aqui está falando sobre nascer da água significando o batismo nas águas e linkado ao batismo no Espírito Santo. Se nós admitirmos essa possibilidade, nós teremos que conferir poder de salvação ao batismo, né? Poder de fé operada no batismo. Isso é complicado porque nós cremos que o batismo é um sinal daquilo que Deus já operou dentro do nosso coração. Então, nós não conferimos poder de salvação ao sinal. Então, o que é isso aqui? É o que nós lemos em Ezequiel. Água e Espírito aqui são palavras sinônimas. A água, ela está explicando a própria operação do Espírito na vida do indivíduo. O poder purificador de Deus. Aquele que purifica o coração, trazendo o simbolismo da água que lava o pecado do homem. É uma ação operada pelo Espírito Santo, trazendo de volta à vida aquele que está morto em seus delitos, em seu pecado. O que Jesus está dizendo para Nicodemos agora é que para entrar no reino não é segundo a sua capacidade, não é segundo os seus méritos, segundo aquilo que você pode fazer. Mas você precisa ser purificado, você precisa de um coração, não de pedra, mas de um coração de carne, de um novo coração. A base para uma fé e uma profissão de fé verdadeira é o novo nascimento, é nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, se nós não nascermos de novo, a minha fé será uma fé que diz a respeito de coisas sobre Jesus. E essas coisas que eu vou afirmar sobre Jesus, eu estarei transitando não no reino, mas fora do reino. Por isso que eu aceito e desaceito, eu vou e não vou. Porque é necessário que nasça de novo. É necessário que tenha vida e vida espiritual. Vida e vida do alto. E ele vai dizer agora, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento físico, ele simplesmente pode te habilitar a fazer parte da humanidade. Faz parte, você irá fazer parte de uma família humana, da humanidade. Porém, o que é nascido do Espírito faz parte da família de Deus. Vê o reino, está dentro do reino.
se eu for colocar essa resposta de Jesus à pergunta dele, incrédula, como pode um homem velho nascer de novo? Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne. O nascido da carne, ele nasce morto em seus delitos e pecado. Não há um justo, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que Jesus está afirmando aqui é a total incapacidade do homem. Não a mulher samaritana, que tinha casado uma porção de vezes e o seu marido, aquele que ela vivia, ainda não era o seu marido. Mas está afirmando ao mestre religioso, ao reverendo, teólogo da época. Alguém que deveria dar uma profissão de fé, não daquela maneira. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Na NVI, ela vai dizer assim, no versículo 7, não te surpreenda pelo fato de te ter dito, é necessário que você nasça de novo. Essa fala de Jesus não está afirmando que Nicodemos era capaz de nascer de novo. Pelo contrário, ela está afirmando a necessidade de nascer de novo. E estabelecendo a impotência do homem em relação a isso. No primeiro ponto nós vimos a profissão de fé de Nicodemos. E que sua cosmovisão é baseada naquilo que ele pode. Jesus estabelece a verdadeira base para uma profissão de fé verdadeira, um novo nascimento, e destrói toda a capacidade humana de assim fazer. Mostrando que toda a obra de bondade do homem diante de Deus é trapo de imundícia. O homem é totalmente incapaz. E que para realmente ele ter uma fé verdadeira, viva, eficaz e salvífica, é necessário que ele nasça da água e do Espírito, que ele nasça de Deus. E no versículo 8, vai ficar claro que isso é uma obra soberana de Deus. O novo nascimento é fruto exclusivo da soberania de Deus. Não tem a ver com o que eu posso fazer, com a minha ética, com a minha moral, com o que eu posso fazer aos pobres, com toda a minha obra de caridade, mas com Deus todo soberano, que age em quem quer e como quer. Versículo 8, ele vai dizer, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? O vento não pode ser controlado. O vento não pode ser dominado. O que nós podemos fazer em relação ao vento é simplesmente observar os seus efeitos. Mas não temos o poder de controlá-lo. Essa é a metáfora de Jesus. O vento sopra onde quer. O vento, nós conseguimos observar os seus efeitos quando ele bate nas árvores, quando ele derruba as coisas. Mas não é algo a ser controlado por nós. Assim, da mesma forma, não temos poderes para controlar o que o Espírito Santo faz. O que nós podemos é testemunhar dos seus efeitos. Assim é o novo nascimento. Assim é o nascido de Deus. Não temos o poder em nós mesmos de nascer de novo. Porque o nascido de Deus, ele tem a sua origem em Deus. O novo nascimento, ele tem o seu destino no Deus invisível. O novo nascimento não é uma decisão humana ou uma decisão de qualquer homem, mas é vontade exclusiva de Deus. Onde isso nos colocou? Nesse exato momento, aonde isso nos posicionou? Uma sensação de total impotência, de total incapacidade. Portanto, a fé produzida por um coração enganoso, o que ele consegue fazer é atrair a ira de Deus. Porque a fé produzida por um coração enganoso faz para si ídolos. Ídolos.
e transita fora do reino de Deus e não dentro do reino de Deus. Por isso, um crescimento exagerado de um cristianismo nominal. Inúmeras profissões de fé. Inúmeras. Se fala de Jesus aos montes, se canta Jesus aos montes. Porém, há uma grande chance de estar sendo transitado fora do reino de Deus. Há uma grande chance de estarmos cantando fora do reino de Deus, tocando fora do reino de Deus, pregando fora do reino de Deus, falando de Jesus fora do reino. Uma grande chance. Quando não há a regeneração. Quando não há vida e vida em Deus. Vida e vida produzida pelo Espírito, transformando um coração de pedra em um coração de carne. Aonde esse texto nos posicionou nesse exato momento, nós vamos continuar ele na próxima oportunidade. Mas onde ele nos posicionou nesse momento? Nós iniciamos com aquilo que Nicodemos entendia por seu pensamento teológico daquilo que ele, como fariseu, achava que podia. Jesus destruiu toda a capacidade humana, dizendo não pode. E agora Jesus começa a desenvolver que Deus pode. Se nesse momento da nossa caminhada nos deparamos com a total incapacidade e nos sentimos totalmente incapazes de entrar por nossas próprias habilidades no reino de Deus, o que nós temos que entender mediante esse texto é que a salvação para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Deus salva pecadores. Deus redime. Deus regenera. Deus resgata. Neste momento agora, nós estamos de frente a reconhecer a nossa impotência. A nossa impotência. A intenção de Nicodemos era fazer com que Jesus se enquadrasse em sua teologia. Quando, na verdade, Nicodemos tinha que chegar agora reconhecendo quem é Cristo. Mudando, quebrando seus paradigmas, toda a sua ideia teológica, rendendo-se a Jesus. O texto nos colocou agora em uma circunstância, em uma situação de total impotência. Porque nós somos totalmente acostumados àquilo que nós achamos que podemos fazer. Nós queremos ter o controle, nós queremos ter o domínio. Com a pessoa que ela vem à frente e no outro dia ela já não vem mais o culto, ela diz, não, qualquer hora dessa eu volto. Eu estou passando um tempo aqui, mas eu vou voltar, eu vou aceitar Jesus de novo. Eu preciso deixar isso aqui. Ela acha que ela entrou no reino e saiu, que essa porta está aberta de entrada e de saída, e que quando ela vem à frente, ela está entrando e saindo, ela não está. Ela está transitando fora do reino. Fora do reino. Para entrar no reino, para ver no reino, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. É necessário que vos nasça de novo. É preciso nascer de novo. Uma igreja que transita fora do reino vive na base de um cristianismo de nome. Simplesmente. E nós vamos enfatizar coisas a respeito de Jesus. Por isso, tantos nomes. Né? Ministério tal, do poder tal, da campanha tal, da camisa tal. Porque nós vamos enfatizando coisas a respeito de Jesus. O perigo disso é estarmos transitando fora. Então a gente fica enfatizando coisas a respeito de Jesus. Nós não somos aqueles que enfatizamos coisas a respeito de Jesus. A igreja está localizada dentro do reino e sabe quem é Jesus. Sabe de Deus e sabe de Jesus, porque Deus se revelou a nós em Cristo. Por isso nós temos o que dizer, nós temos o que falar, por isso nós podemos evangelizar, é por isso que Atos dos Apóstolos nós vamos ver aqueles homens trazendo um impacto aonde eles chegavam. Porque eles não estavam transitando fora do reino.
Não transitavam fora, mas dentro. Onde nós estamos localizados agora? Nós reconhecemos a nossa impotência. E agora a nossa oração é a voz do miserável. A voz do miserável. A voz do mendigo. Morto em seus delitos e pecado. Que nada pode fazer. A não ser dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Porque a palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa oração agora é a voz do miserável. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus pode fazer. Deus salva pecadores. O Deus misericordioso que salva homens mortos em seus delitos e pecados. Eu não posso fazer. Eu achava que podia. Mas Jesus nos colocou diante daquele que pode. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. A igreja não foi chamada a transitar fora do reino, mas ela foi transportada do reino de trevas para o reino do Filho, do seu amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, essa é a porção de hoje dentro deste texto. Ela será, pela Tua misericórdia, nós iremos continuar. Mas o Senhor nos deixou localizado agora numa posição de impotência. Nós achávamos que podíamos. Mas homens miseráveis, pecadores, o que nós podemos fazer senão prostrar os nossos joelhos e a nossa oração ser a voz de um miserável, que reconhece diante de Ti, Senhor, e pede, Senhor, faça que homens mortos retornem à vida, que ossos secos vivam pelo sopro do Teu Espírito, que haja regeneração nos corações, porque nós somos impotentes em relação a isso. A impotência e a incapacidade destacada por Nicodemos, Senhor, em relação ao homem voltar ao ventre da mãe, é a impotência de nós podermos ter vida espiritual por nós mesmos. Mas nós estamos diante do crucificado, daquele que foi levantado, daquele que levou sobre si dores, o castigo que traz a paz estava sobre ele. Senhor, traz pecadores ao arrependimento, gera vida em corações de mortos, Senhor. Isso não é feito por nós, não é realizado por nós, mas o que nós estamos fazendo agora é clamando a Ti como homens impotentes, incapazes de fazer por si mesmo. Salva, Senhor, essa geração perdida. Salva, Senhor, igrejas que estão transitando fora do reino, louvam aquele que de fato não conhece, destacam coisas a Teu respeito, com profissões de fé que são originadas em um coração morto em delitos. Ó meu Deus, clamamos a Ti, Senhor, e finalizamos, pedindo a Tua misericórdia. E diante da Tua cruz, crendo que se eu não posso, estamos diante daquele que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Leitura da nossa confissão. Esse arrependimento salvífico é uma graça evangélica, pelo qual uma pessoa sendo, pelo Espírito Santo, feita sensível aos múltiplos males do seu pecado, pela fé em Cristo, humilha-se por ele com tristeza, segundo Deus, odeia seu pecado e aborrece a si mesma, orando por perdão
e pela força da graça, com um propósito e esforço, através dos suprimentos do Espírito, para andar diante de Deus, agradando-lhe em todas as coisas. A nossa confissão de fé, o capítulo 15, tópico de número 3. Amém?